Boa noite, graça e paz. Convido a todos agora para que possamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Vai ser projetado também. E o texto nos diz assim: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Hoje, devido à proximidade do dia da Reforma, eu decidi trazer uma palavra que nos lembre o caminho da igreja até a Reforma, e que nos lembre qual a importância e o significado da Reforma para nós, enquanto Igreja de Cristo. Então, pegando no princípio, nós conseguimos ver nesse trecho de Atos, que foi uma palavra do próprio Cristo a seus discípulos, que ele dizia que depois que o Espírito descesse sobre a sua igreja levaria a palavra até os confins da terra. E isso é o que a igreja primitiva fez. Em um momento inicial, isso é muito interessante, nesse texto a gente entendeu o contexto. No início, a igreja primitiva ela se restringia a Jerusalém. Então ela segue exatamente o texto. Em Jerusalém, então a igreja se inicia. Os apóstolos ali se dedicam a proclamar a palavra de Cristo, tudo que eles aprenderam, todos os ensinamentos. E o início do livro de Atos trata disso para a gente. No início do livro de Atos a gente vê isso. A igreja se formando em Jerusalém, os apóstolos logo após a subida de Cristo, organizando a igreja. E aí, logo após isso, por volta do ano 70, a perseguição aos cristãos ela se intensifica muito. Nós temos inclusive a destruição do templo e a diáspora. Que o que é a diáspora? É o esparramar dos discípulos e dos judeus pelo mundo. Então a gente pode dizer que nesse momento, quando começa a perseguição da igreja, essa perseguição ela é o sopro que leva a semente do cristianismo pelo mundo. E o primeiro lugar onde os discípulos vão pregar depois de Jerusalém é ao longo da Judéia e na Samaria. Então, mais uma vez, eles seguem de novo o texto bíblico. A palavra de Cristo ela era precisa no andar. E depois da Samaria, nós temos então aí depois de Atos, capítulo 8, com Paulo, o crescimento da igreja ao longo do que era o mundo conhecido. Então, a Ásia Menor, onde Paulo planta as igrejas, Roma, e num desejo de Paulo, ele dizia que queria chegar até a Espanha, porque naquele período a Espanha era o extremo conhecido do mundo. Então, eram os confins da terra, seriam o reinado da Espanha, naquele período. Por volta do século III, nós temos uma mudança muito grande no contexto da igreja, que é quando a igreja ela é oficializada como religião do império por Constantino. Então, nesse momento, quando Constantino declara que a igreja cristã é a igreja do império, é a nova religião do império, nós temos um lado muito bom e um lado muito ruim. O lado muito bom é que todos os cristãos que tinham que se reunir de forma clandestina, temendo pela própria vida, passam a ter voz ativa. Eles que se reuniam escondidos passam a ter templos construídos para que eles possam adorar ao seu Deus, ao nosso Deus. Isso é um ponto muito bom que aconteceu no século III. Porém, nós temos um ponto muito ruim, que quando o cristianismo passou a ser a religião do império, muitas pessoas começaram a se converter, entre aspas, ao cristianismo e trazer a sua bagagem das religiões pagãs. Então, ali no século III, nós temos uma distorção, o início da distorção do que seria o ensinamento de Cristo, o afastamento da igreja do que era a igreja primitiva dos apóstolos. E ali nós começamos a ter um posicionamento da igreja, onde ela começa a ganhar um status de força e de poder
político e econômico além do religioso. E isso se estende ali no nosso contexto histórico do século V até meados do século XV. E, historicamente, quando estudamos esse período, ele é chamado de Idade Média, mas ele também é conhecido como a Idade das Trevas. E isso se deve muito a esse domínio, porque a igreja ela começa a dominar o povo pela ignorância. A igreja começa a se impor sobre as pessoas, principalmente pelo desconhecimento. Então, a igreja, por exemplo, a Bíblia ela só era lida pelos clérigos, em latim. E mesmo assim, muitos não conheciam a palavra. Eles tinham a Bíblia, eles faziam seus ritos, mas a interpretação da Bíblia era feita pelas bulas papais. O Papa determinava o que o texto bíblico dizia. E isso era muito restrito. Então, por volta do século XV, nós temos o surgimento de um monge agostiniano chamado Martim Lutero. Todo mundo já ouviu falar em Martim Lutero. Uma coisa muito importante de se entender é que Martim Lutero era um monge agostiniano, católico. Porém, ele era doutor em teologia. Ele era um homem que estudava a palavra e ensinava a palavra. Ele foi professor de teologia por muito tempo. Em um dos seus estudos, ele se deparou com um texto que está em Romanos 1,17. Gui, você projeta para mim, por favor, o texto? Romanos 1,17, Paulo escreve: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quando Lutero se depara com esse texto a princípio, ele começa a entrar em conflito com alguns ensinamentos que ele tinha da sua doutrina religiosa. Ele começa a olhar a doutrina da igreja de uma forma diferente. E uma das coisas que pega muito, a gente sempre ouve isso, é que Lutero se debatia com a questão das indulgências. Porque a igreja naquela época dizia que o homem era salvo pelas suas obras. O homem era salvo pelo que ele fazia ou pelo que ele comprava. Se você não pode fazer grandes obras, então você tem que comprar a sua salvação. E a salvação era vendida em parcelas. Você podia comprar uma indulgência de 5 anos, que dizia que durante 5 anos todos os seus pecados cometidos seriam perdoados. Uma indulgência de 10 anos. Durante 10 anos, tudo que você cometesse de pecado. Ou se você tivesse muito dinheiro, você podia comprar uma indulgência eterna. O Papa fazia uma carta dizendo que você era um salvo independente do que você estivesse fazendo. Do que acontecesse na sua vida, você já estava salvo. Mas tinha, obviamente, seu custo financeiro. Então, Lutero inicia o movimento que hoje nós chamamos de reforma. E um ponto interessante que a gente tem que entender do movimento reformista é que a reforma de Lutero, ela não era uma reforma que buscava avançar para alguma coisa nova. Ela era uma reforma que buscava voltar ao início. A reforma de Lutero se baseava simplesmente em abandonar tudo aquilo que estava sendo dito, que não podia ser encontrado nas Escrituras, e voltar à igreja primitiva, voltar ao início, quando os apóstolos diziam e pregavam sobre Cristo, sobre o amor de Cristo, sobre a fé, sobre a graça, a salvação redentora vinda por Jesus, a graça de Deus Pai que nos atingia, que nos alcançava, independente das nossas condições, das nossas finanças, ou até mesmo do nosso trabalho, do que nós pudéssemos fazer, realizar pelas nossas mãos. Então, a reforma de Lutero, ela é, a priori, um retorno ao início. Como é escrito na carta às igrejas, lá no Apocalipse, um retorno ao primeiro amor. A reforma de Lutero ela se baseava basicamente nisso, abandonar tudo aquilo que se achava sobre Deus e voltar para as Escrituras, e entender nas Escrituras o que realmente Deus significava para nós, o que o sacrifício de Cristo fez por nós. Então, Lutero, ele processa, nesse processo de mudanças, ele inicia então o movimento reformista, que nós temos o dia da reforma, 31 de outubro,
E esse movimento reformista de Lutero ele se baseava em 5 pilares, que nós conhecemos muito bem, né, que são os símbolos da nossa fé protestante. E de forma resumida, os 5 pilares que Lutero fez para a sua reforma são: sola Escritura, ou seja, somente as Escrituras. A Bíblia se torna, depois da reforma de Lutero, a nossa única ferramenta de fé e prática. A autoridade não é do pastor, do bispo, do papa, do teólogo, do pregador ou de quem for. A autoridade é da Escritura. A verdade de Deus consta da Escritura, não na minha palavra ou na palavra de qualquer pessoa. Isso é muito importante, porque, como eu disse, naquele tempo só o clero tinha a Bíblia. Então, o que o padre falava, o papa falava, era tido como verdade. É interessante a gente pensar que, historicamente falando também, junto com a reforma protestante, Gutenberg desenvolveu a prensa, que foi uma ferramenta fundamental para que a reforma de Lutero pudesse ser alcançado o que ela alcançou. Porque a partir da prensa e de Lutero ter feito suas traduções para o alemão, no fato que eu estava conversando com os meninos, Lutero ele traduz o Novo Testamento do grego para o alemão em 11 meses. E a partir daí todas as pessoas tinham, com suas restrições, acesso às Escrituras. Então todo mundo podia ler a Bíblia, todo mundo podia ter acesso à palavra de Deus. Não era necessário acreditar em alguém, você poderia ver a palavra de Deus, entender o que aquilo dizia para a sua vida. O segundo pilar da reforma, sola fide, somente a fé. Esse é um ponto fundamental. A fé é o único garantidor da nossa salvação. Naquela época, se acreditava, como disse para vocês, que a fé vinha pelo esforço. Você poderia fazer alguma coisa para ser salvo. Mas o homem vive pela fé, como a gente leu no texto de Romanos. E a salvação, ela vem pela graça de Deus, que é nos dada de forma merecida. Paulo disse, né, Deus nos amou enquanto nós ainda éramos pecadores. E se nós lermos as Escrituras, nós vamos entender que nós não somos merecedores. E daí vem o terceiro pilar da reforma, sola gratia, que é somente a graça de Deus. A graça de Deus é o que garante de forma iminente a nossa salvação. Porque se ela dependesse de mim ou de vocês, eu garanto que a gente estava perdido. A nossa natureza pecadora e errante, ela tende para o mal. Então, se a salvação dependesse do nosso esforço, se ela dependesse do que eu posso fazer, é praticamente certeza que nenhum de nós seria salvo. E como disse Paulo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, que é a graça salvadora e redentora que nos perdoa, que nos torna dignos da salvação, independente do que nós possamos fazer, porque não vem de nós. Ele é dom de Deus para que nós realmente não nos achemos grandes e importantes o suficiente para conquistá-lo. E por meio da graça nós chegamos no quarto pilar, que é solo Christus, somente Cristo. E aqui também era um ponto fundamental dos ensinamentos de Lutero, porque não existe indulgência, não existe pagamento, não existe outro caminho. Não há outros caminhos. Jesus não disse no seu ministério que ele era um caminho. Jesus ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém se achega ao Pai senão por meio dele. E por fim, o último pilar da reforma de Lutero, só lhe deu graça, somente a Deus dai a glória. O último pilar é a conclusão óbvia e inegável quando nós seguimos os 4 primeiros. Somente a Deus é dada toda a glória e louvor, pois Ele é o único Senhor, eterno Criador e Pai. Se nós entendemos que somente as Escrituras são a palavra de Deus, que somente a nossa fé em Deus pode nos levar até a salvação, que somente o sacrifício de Cristo
nos redime dos nossos pecados, que somente a graça de Deus pode nos tirar da nossa condição de pecadores e nos levar até a salvação. Então, que somente a Deus se dê a glória é a conclusão inegável dos ensinamentos. E é por isso que nós estamos aqui hoje, afinal de contas. É por isso que de terça-feira nós viemos buscando ao Senhor. Então fica para nós mais um lema da reforma. Igreja reformada sempre se reformando. Eu vi isso, o reverendo Hernandes Dias Lopes falar isso, acho que em umas 3 pregações diferentes que eu vi dele já, que ele fala isso. A igreja reformada, ela tem que estar sempre se reformando como Lutero fez a sua reforma. Ela tem que estar sempre entendendo que a palavra de Deus, ela é suficiente para as nossas vidas e que nós não precisamos de inovações. Nós precisamos olhar para a Bíblia, nós precisamos buscar no início, na formação da igreja primitiva, o que movia a igreja, o que era aquela fé que movia a igreja, o que era que estava entre as pessoas que fazia com que eles dessem a sua vida pela sua fé. Esse é o nosso pensamento que a gente tem que lembrar todo ano quando nós falamos, o dia da reforma, tudo bem. O que é o dia da reforma? Que reforma é essa? O que se buscava com a reforma? E aí a gente tem que se colocar no lugar, tudo bem. Lá no século XV iniciou-se a reforma. E nós hoje? Como está a nossa reforma? Como nós estamos nos reformando enquanto cristãos? Reformar é quando nós pegamos, quem entende um pouco, quando a gente pega uma casa velha, a gente reforma, a gente faz o quê? A gente pega uma habitação antiga, corrige os seus erros e transforma ela em um novo lar. Da mesma forma, Cristo faz conosco. Quando nós somos convertidos, nós somos reformados. Cristo, ele entra na nossa vida, ele muda tudo aquilo de ruim, de imperfeito, e começa a nos mostrar um caminho que nós devemos seguir pela salvação. Na reforma de Lutero, ele partia desse princípio, de que Deus era o nosso Salvador, e que tudo que nós fizéssemos, tudo que nós buscássemos, devia ser para glorificar a Deus, entendendo Jesus como nosso Salvador, entendendo a Bíblia como a sua mensagem para nossas vidas. Então essa é a mensagem que fica para nós hoje, nesse dia 31 de outubro, que muito vai se ouvir falar sobre o dia da reforma, que nós possamos entender e pensar para a nossa vida, como tem sido a nossa reforma. Como essa reforma de Lutero possibilitou que a igreja e que Cristo chegasse até as nossas vidas. E como nós temos trabalhado e edificado as nossas vidas em cima desses 5 pilares que Lutero estabeleceu como a base de todas as mudanças que ele fez. Amém?